Bom, continuamos com o nosso capítulo Homem e a Cultura. Vocês podem acompanhar por essa apresentação em PowerPoint que está colocada aí no AVA. Então, é a parte 2, Homem e a Cultura 2. Bom, então a gente foi, na parte 1, a gente foi até a página 272, aqui era a seção 5, na página 273, né? Ele começa a sessão 5 revendo que ele já colocou, né, o desenvolvimento do homem, né, produto da evolução sócio-histórica. Ele fala que o desenvolvimento intelectual do gênero humano tem uma origem social e histórica, que os conhecimentos acumulados pelas gerações anteriores desenvolveram a capacidade de penetrar os segredos do universo, as obras de arte, que as obras de arte dão uma dimensão aos sentimentos, mas questiona, todos têm acesso a essas aquisições, né? Assim, todo conhecimento, todo esse conhecimento maravilhoso acumulado pela humanidade está acessível a todos, né? Essa é a crise que já estava instalada quando Vygotsky começa a produzir, né? Hobsbawm fala, as ciências estavam em crise porque já tinham consciência que tinham desenvolvido o conhecimento, a ciência, conhecimento em todas as áreas, mas não conseguiam desenvolver a humanidade, né? Com que a humanidade estivesse bem como humanidade, né? Que todas as pessoas tivessem acesso às aquisições da humanidade, né? A desigualdade já estava evidente, já estava posta, né? A ciência já tinha consciência que não conseguia resolver essas questões. Então, o Lanter vai dizer, as pessoas não são todos que têm acesso a essas aquisições. E as aquisições do seu desenvolvimento estão como separadas do homem. No nível individual, a gente já falou, né? O pedreiro que constrói a escola é analfabeto, os filhos dele não vão frequentar a escola. O carpinteiro que faz as cadeiras é analfabeto, os filhos não vão frequentar a escola, né? Então, ele retoma a comparação entre a evolução entre a natureza animal e a natureza para explicar que basta ao estudioso de animais estudar um ou alguns indivíduos para conhecer a espécie, né? Essa espécie é assim, né? Esse tipo de aranha é assim, faz tal tipo de teia. Os lobos guarás são assim, vivem assim, comem isso, se abrigam em tal lugar, né? As onças, mas o que não acontece com os homens são assim, né? A unidade da natureza humana parece inexistente, cada homem é único, né? E isso não ocorre em virtude das diferenças físicas, mas das enormes diferenças nas condições e modo de vida, da riqueza da atividade material e mental, do nível do desenvolvimento das formas e aptidões intelectuais. Então, ele disse, se um ser de outro planeta viesse à Terra e descrevesse as aptidões físicas, mentais, estéticas, qualidades morais e traços de comportamento de homens de classes sociais diferentes, dificilmente admitiria tratar de seres da mesma espécie. A desigualdade entre os homens não provém das diferenças biológicas, ela é produto da desigualdade econômica, da desigualdade de classes e da diversidade nas relações com as aquisições da riqueza cultural da humanidade. Então, se por um lado o homem se libertou das leis da hereditariedade, por outro, por meio do desenvolvimento histórico, as aquisições desse desenvolvimento histórico passam a separar-se daqueles que criam esse desenvolvimento, né? Daqueles que produzem essa riqueza. Aí ele vai falar da alienação econômica, né? Aquele que produz a riqueza que não tem
a posse daquela riqueza, o conhecimento daquela riqueza. O homem que trabalha e que não possui conhecimento do seu processo de trabalho, ele é alienado do seu processo de trabalho. A sua consciência se aliena do processo de trabalho, ela não detém todo o processo. Então, isso acontece com a divisão social do trabalho, né? Quando um grupo de homens, um homem detém o conhecimento e os outros é que vão fazer, né? É que vão executar. Então, se separa o trabalho mental e o trabalho manual. Tá? O dono do capital tem o trabalho mental, o não dono fica com o trabalho manual. Né? Então, a divisão social do trabalho vai transformar o produto do trabalho num objeto destinado à troca, que modifica o lucro do produtor no produto que ele fabrica. O produto continua a ser resultado da atividade do homem, mas o caráter concreto dessa atividade se apaga nele. O produto adquire caráter impessoal e começa a sua vida própria, independente do homem, a sua vida de mercadoria. Por exemplo, o sapateiro, né, quando o sapato era feito manualmente, o sapateiro, na manufatura, né, o sapateiro detinha todo o processo de trabalho. O sapateiro escolhia o couro, cortava o couro, desenhava o modelo do sapato, fabricava o sapato, costurava, colava e vendia o sapato. Ele detinha todo o processo de produção do sapato. Ele era dono do produto. Tá? Na sapataria industrial, não. Os que cortam não costuram, os que costuram não colam. Né? O sapateiro de uma sapataria industrial já não detém todo o processo de trabalho. Tá? Então, e ele vai se alienando do produto que ele produz. Né? A consciência dele, isso está muito bem colocado no filme do Charlie Chaplin, que deve ser visto, né? Imperdível, deve ser visto muitas vezes para a gente se apropriar da mensagem que o Charlie Chaplin quis nos passar em tempos modernos. É um filme que o Charlie Chaplin fez após fazer uma viagem de 18 meses pelo mundo, observando o mundo. Então tem uma mensagem muito bem elaborada, né? Vale a pena verem. Quem não viu, vê, e quem viu, rever. Tempos modernos, né? A divisão social do trabalho, a alienação do homem. Né? Então, a divisão social do trabalho entre quem idealiza e quem executa também tem como consequência que a atividade material e intelectual, o prazer e o trabalho, a produção e o consumo se separem e pertençam a homens diferentes e a classes diferentes. Assim, enquanto globalmente a atividade do homem se enriquece e se diversifica, a cada homem tomado à parte, estreita-se e empobrece. Esse empobrecimento torna-se extremo com a repetição de um mesmo movimento milhares de vezes por um operário, como a gente vê em tempos modernos, né? Quando o Charlie Chaplin fica lá apertando o parafuso mesmo sem o parafuso, né? A concentração das riquezas materiais nas mãos de uma classe dominante é acompanhada pela concentração da cultura intelectual nas mesmas mãos, né? Então, quem detém a riqueza também domina a cultura, também detém os meios de comunicação, também cria a mensagem, né? A mensagem ideológica. Né? E a mensagem ideológica é que todos somos iguais, todos temos as mesmas oportunidades, como se houvesse no mundo as mesmas oportunidades de estudo, de trabalho. Né? Aquelas mensagens de que quem não trabalha é preguiçoso, sem dizer que não tem trabalho para todo mundo. Né? Então, a cultura material parece existir para todos, mas em verdade apenas uma ínfima minoria tem possibilidades materiais de receber a formação requerida, de enriquecer sistematicamente os seus conhecimentos e de se entregar à arte.
A massa da população, em especial a população rural, tem que se contentar com o mínimo de desenvolvimento cultural necessário à produção de riquezas materiais nos limites das funções que lhes são destinadas. Ele falava em população rural aqui, mas ele escreveu esse livro nos anos 60. A primeira impressão russa é dos anos 60. Então, a gente sabe que essa população rural não existe mais, essa população veio para as cidades e está na periferia das cidades, né? Temos uma imagem aqui de desigualdade, uma imagem de um prédio belíssimo, né? Ao lado de uma favela, algumas imagens de desigualdade social. Então, na página 276, ele vai dizer que a minoria dominante possui os meios de produção material e os meios de produção e de difusão da cultura intelectual, né? Os meios de comunicação. Por exemplo, no Brasil, está colocado na Constituição que políticos não podem ser donos do meio de comunicação. Entretanto, nós sabemos, né, que os políticos detêm os meios de comunicação, né? Às vezes em nome de parentes e muitas vezes em nome deles mesmos, né? Isso está cada vez mais sério e ninguém retoma essa questão da Constituição, a não ser o FNDC, que é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, mas entrem no site do FNDC para se inteirar dessa luta em glória. Bom, se por um lado a ciência busca produzir conhecimentos que refletem os interesses de todos e ilumina os caminhos do progresso histórico, por outro, cria-se concepções cognitivas, morais e estéticas que servem aos interesses das classes dominantes e destinam-se a justificar e perpetuar a ordem social existente, desviando as massas de sua luta pela justiça, igualdade e liberdade, anestesiando e paralisando a sua vontade. Isso é o discurso ideológico, né? O discurso ideológico diz que todos são iguais perante a lei, que todos somos iguais, que as leis são para todos. A gente sabe que não são, né? O choque entre essas suas tendências é o que chama de luta ideológica. Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente vive entre uma luta ideológica entre os meios de produção, né, que querem salvar a sua produção, e os que defendem a manutenção da vida, entendendo que a vida está acima da produção. Então, não é que o dono do meio de produção fala, como é que eu vou enganar o povo? Ele também acredita, né? Eu já vi a Mônica, filha do Maurício de Souza, defendendo o direito da propaganda dirigida a crianças, porque ela diz que as crianças no Brasil passaram a comer maçã depois da produção da maçã da Mônica, aquele pacotinho de maçã da Mônica, né? Então, o dono do capital acredita, né? Acredita que é a população que se engrandece quando consome o que ele produz, né? Ele esquece que o que ele produz é vendido para o enriquecimento dele, né? Então, as consequências da alienação. A alienação econômica, produto do desenvolvimento da divisão social do trabalho e das relações da propriedade privada, tem por consequência, além de afastar as massas da cultura intelectual, também dividir essa massa em elementos de duas categorias, umas progressistas, democráticas, servindo ao desenvolvimento da humanidade, e as outras que levantam obstáculos a esse progresso da humanidade. Progressista, que a gente diz, é quem pensa em a humanidade progredir como espécie, né? E se penetram nas massas e formam o conteúdo da cultura declinante das classes reacionárias da sociedade. A concentração e estratificação da cultura
não se produzem apenas no interior das nações ou países. A desigualdade e desenvolvimento cultural dos homens manifesta-se ainda mais cruamente na escala do mundo, da humanidade inteira. Basta a gente verificar a África, né? A gente sabe que a riqueza produzida no mundo, o que sobra, o excedente daria para tirar a África da situação que está. Mas isso não acontece. Então, essa desigualdade serve para justificar uma distinção entre raças, entre cultura, entre nações. Essa desigualdade está no discurso ideológico, né, que ainda persiste de uma raça superior a outras. A gente vê nos estádios de futebol, em muitas falas, né? Então, os países onde se fazem os maiores esforços nesse sentido são aqueles em que as classes dirigentes estão interessadas em dar uma justificação ideológica ao seu direito de submeter povos menos avançados ao seu desenvolvimento econômico e cultural. Recentemente, a gente viu, durante a pandemia, né, a fala do Donald Trump, America First, né? Primeiro América, né? A gente vai fabricar máscaras para a América, a gente vai fabricar vacinas para os Estados Unidos. E a gente vai comprar o que precisar mais dos outros países. Né? Primeiro nós, America First. Nem tenta disfarçar, né? Então, e essa crise de refugiados que a gente vê, esse movimento de refugiados no mundo, né? Os países colonizadores não aceitam os colonizados, né? Com exceção da Alemanha, porque a Alemanha paga uma dívida histórica com a humanidade, que foi o nazismo, né? O que aconteceu, o que foi o Holocausto. Então, a Alemanha tem escrito uma história diferente, aceitando refugiados, e é uma exceção na Europa, né? Então, essa justificação ideológica está na base das teorias racistas que tentavam mostrar diferenças anatômicas nos cérebros dos homens de raças diversas. Houve teorias que se apropriaram da teoria de Darwin para dizer, né, para tentar provar uma superioridade do branco. Teve uma parte da ciência absurda que chamou frenologia, que tentava provar que o cérebro do branco era diferente do cérebro do negro. Eram embustes, né? Então, o Leontiev trata algumas possibilidades para as diferenças raciais, né? Ele fala, provavelmente por causa que algumas raças se desenvolveram, alguns povos se desenvolveram sob sol mais inclemente, mas enfim. Mas considera que o relativo isolamento e desigualdade de condições e das circunstâncias do progresso econômico e social pôde criar em povos humanos estabelecidos em regiões do mundo diferentes uma desigualdade de desenvolvimento, né? Ao invés de produzir desigualdade e tais diferenças, os meios de comunicação e os laços econômicos e culturais entre os países, ele diz, deveriam ter o efeito inverso, isto é, garantir a igualdade no desenvolvimento dos países, elevando todos ao nível dos mais avançados. Isso era o que eles imaginavam, isso era o que eles pensavam, embora esse livro já tenha sido escrito depois da morte de Stalin, se vê que ele ainda defendia, ele ainda acreditava nessa possibilidade, né, de uma maior igualdade entre os povos, entre as nações e entre as pessoas. A gente sabe que o mundo está caminhando no movimento contrário, né? A desigualdade só se acentua, né? Então, ele diz, a concentração da cultura mundial se reforçou a ponto de alguns países se tornarem os seus principais portadores, porque a relação entre os países não se assenta na igualdade de direitos, na cooperação e entre ajuda, mas na dominação do forte sobre o fraco. Então,
Os colonizadores, né, para justificar os seus objetivos e interesses, sempre usaram frases exaltando sua missão cultural e civilizadora, enquanto reduziam países inteiros à miséria cultural, né? Os índios, como é que colonizavam os índios? Né? Trazendo a religião cristã, né? Trazendo um modo de vida que não era deles, né? Tirando o modo de vida deles, e os índios estão na situação que estão, né? Sem terras, sem matas, sem rios. Então, esses países colonizadores obrigaram os países colonizados a falar a língua do colonizador, né? A Índia é um país que tinha múltiplas línguas, né? E tantos países da África que falam inglês, que tem uma Nigéria, a língua oficial da Nigéria é inglês, né? Outros falam francês, outros português, né? Então, uma história de colonização. Eu aconselho assistirem um vídeo chamado Sobre a Colonização, eu vou colocar, não, sobre a violência, que é sobre esses 5 séculos de colonização nos países da África. É um vídeo que se inspirou na obra do Fanon, né? Então, eliminava-se a cultura desses povos, né? A língua, assim se introduziu a concentração e alienação da cultura, não só na história de diferentes países, mas também na história da humanidade, né? Na história da humanidade. Essa alienação provocou uma ruptura entre as possibilidades desenvolvidas pelo homem e a estreiteza de desenvolvimento. Entretanto, para Leontiev, essa ruptura não é eterna. Ele acreditava que também não seriam eternas as relações econômicas que lhe deram origem, porque ele ainda tinha os ideais comunistas, né? Ele acreditava que o capitalismo poderia ser superado. Ele dizia, o problema do seu desaparecimento completo, né, do capitalismo, que estaria ou deveria estar no centro dos debates sobre as perspectivas do desenvolvimento do homem. Eles acreditavam que o capitalismo seria superado. A gente sabe que está difícil. Essa é difícil, né? Não aparecem formas mais elevadas de produção além do capitalismo, né? Mas sabemos que eles acreditaram nesse sistema, eles acreditavam que esse sistema mudaria o mundo. É surpreendente que ele acreditasse ainda nos anos 1960, mas, bem, é uma ideologia, não é? Paramos aqui. Bom, em resumo, o desenvolvimento sociohistórico do homem, né, e a importância da educação, tá? São centrais nesse capítulo.